Saudações, amigos do Guarda. Muito bem. Hoje o round é com jiu-jitsu e barra pesada, viu? Vamos falar da arte suave. Bem-vindo aqui, professor Tiago Lemos. É um prazer estar aqui no programa de vocês. Imagina aí um garoto morando lá em Ubatuba, só surfando, de bem com a vida, só alegria. Aí, de repente, ele começa a sofrer digamos assim, um tipo de bullying, né? Da colegada. E ele fala, parou, eu vou aprender a lutar. Foi assim que começou, mestrão? Foi assim. Passei por aquela fase no colégio que muitos, né? Não sei se a minoria, a maioria. Na minha época era a maioria, né? Sempre tem os valentões e eu era aquele mais bobão, aquele que o pai e a mãe ensinou a não brigar, que não podia brigar. Então apanhei bastante na escola, sofri bastante bullying. Na época não existia essa palavra, né? E aí com 17 anos tomei uma decisão de, falei, eu vou fazer alguma coisa, eu vou aprender a me defender. Aí eu fui aprender Muay Thai e os caras falaram assim, você vai só se defender? Eu falei, não, eu vou bater em todo mundo que me bateu na escola. Mas após 6 meses fazendo Muay Thai ali, na faixa dos 17 anos, a gente muda a mente, né? Entra a disciplina marcial. E aí você olha pro agressor que te agrediu a adolescência toda no colégio, você vê que ele é um leigo. Aí você fala, não vale mais a pena, não tenho mais nada pra provar pra ele, eu tenho que provar alguma coisa dentro do tatame. Né? Visão marcial, você falou muito bem, né? É uma mudança interna, de verdade, né? As pessoas são um tanto céticas quanto a isso, mas a arte marcial, ela realmente mexe com alguma estrutura nossa importante, que é como a gente vê uma pessoa adversária, que acaba nem significando mais, né? Sim. O peso daquilo, né? Que lá fora as pessoas dão muito valor a quem agride, a quem provoca, e o lutador faz de conta que não tá acontecendo nada, né? Tudo é normal, né? Tudo é relativo. Normal. Mas quando vai pro ringue, é outra história. Aí o assunto muda. Uhum. E como foi essa transição sua da luta em pé pro kimono do jiu-jitsu, professor? Vamos lá. O Muay Thai, quando eu comecei a fazer em torno dos 17 anos ali, eu fiz uns 8 anos de Muay Thai. Junto com essa mesma época também fiz ali uns 3 anos de kickboxing. E o peso era ali variando entre 67 e 70 quilos. Do nada parei tudo. A gente é solteiro, treina, trabalha, surfa, anda de bicicleta, faz corrida. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha família. Pesava ali 67, 70 quilos. Aí do nada você constitui família, casa mais cedo. E aí você para de treinar, para de lutar. Você para de andar de bicicleta, começa a andar de moto. Você para de andar de pé, começa a andar de carro. E aí eu saltei de 70 quilos para 130. Fiquei uns 7, 8 anos parados. Dá uma pausa nesse round. De 70 para 130. 130? Sim. Rapaz. Você entrou assim numa vida muito cômoda, uma zona de conforto e cresceu. Sedentarismo total. A gente só come, bebe, dorme e trabalha, né? E aí parei todas as atividades físicas, parei de lutar, parei de treinar. E aí quando eu me olhei no espelho com 130 quilos, falei, preciso mudar isso. Aí comecei a fazer umas dietas, fazer alguns exercícios, sem lutar. Consegui baixar em um ano de 130 para 118, 120, falei, é muito pouco. E aí eu tinha um receio, né, sobre jiu-jitsu, como havia explicado para você quando a gente conversou, né, que uma das minhas lutas que eu fiz, não de Muay Thai, mas de MMA, das 3 lutas que eu fiz, eu perdi para um lutador de jiu-jitsu. Destruiu o cara em 2 rounds. No terceiro round eu quis prolongar os rounds de propósito, poderia ter nocauteado o cara no primeiro ou no segundo, arrastei a luta até o terceiro para fazer uma boa luta, um bom sparring. E aí no momento que eu dei um direto... Quer dizer, para você estava treinando ali. Tava controlando a luta. E aí no momento ali que eu dei um direto, de qualquer jeito, achando que a luta já estava ganha, levei um armlock voador. Perdi a luta por finalização. Armlock voador, ele segura o teu braço e projeta as pernas. Isso, ele projeta as pernas no ar, pega lá em cima, vai parar no chão, mas começa em cima. Então ele cai de costas, mas segurando aqui os braços. Costa, de lado, às vezes ele te leva pro chão com o peso do corpo. Mas o importante é que as pernas deles estão travadas lá quase na altura do ombro, é isso? Isso, uma adução na linha do ombro. E aí quando eu perdi essa luta, entrou uma interrogação na cabeça, por que eu perdi essa luta? Só estava tão bem preparado, eu treinei 4 meses para essa luta. Ganhei dele todos os rounds, quis arrastar pro terceiro, subestimei o oponente, coisa que nunca se deve fazer na arte marcial. Perdi essa luta por finalização. E aí isso ficou na cabeça. Falei, eu que falava que achava jiu-jitsu nojento, aquele monte de homem se agarrando, suado. Falei, eu nunca vou fazer isso aí. Falei, um dia eu vou ter que fazer pelo menos para conhecer um pouco de solo. 0 experiência de solo.
No ano de 2003 para 2004, eu tive um pouquinho de contato de solo, de full contact, uma luta chamada Contato Total. Acho que o único mestre que eu conheci na época, era o único mestre no Brasil, o mestre Adriano, mora lá em Camburi, São Sebastião. E aí eu fiz um pouquinho de full contact com ele, comecei a ter uma noção de solo e peguei gosto. Isso no ano de 2004, 2003, 2004. E aí comecei a me interessar. Passaram-se os anos. Quando entrei no jiu-jitsu, estava com 118 quilos ainda. Fazia 3 treinos por semana, sem dieta, sem suplementação, sem academia, sem nada. Consegui baixar em 4 meses de 118 para 85, 88 quilos. Eu achei isso incrível. Não imaginava que o jiu-jitsu era apenas ali os rolos, aquecimento. Não imaginava que era tão aeróbico. E além de aeróbico, cardio também, né? E aí não consegui sair mais. 8 anos de Muay Thai, 3 anos de kickbox, eu me apaixonei. 6 meses de jiu-jitsu na faixa branca eu estava apaixonado, Márcio. E não consegui parar mais. Então, e aí essa parte da gente entrar para aprender a se defender ou para brigar, isso muda, né? 6 meses fazendo Muay Thai, a mente mudou. Quando entrei no jiu-jitsu, a mente ainda estava a mesma, né? A gente sabe diferenciar realmente um artista marcial de uma pessoa que é leigo, nunca treinou nada. E o que eu ensino para os meus alunos, né? Toda semana, quer provar alguma coisa, não adianta brigar na rua, você não vai me provar nada. Quer provar alguma coisa, bota o tatame e me mostra alguma coisa aqui em cima do tatame, mete a cara no campeonato, sobe num pódio, aí você vai me provar alguma coisa. Falando em alunos, onde é a sua praia de Gil aí com seus alunos? Conta pra gente, professor. As academias, a gente tá agora, tem uma notícia boa, né? A minha academia ali no Ariston, em Carapicuíba, a gente tem ali em média ali uns 90, 92 alunos de jiu-jitsu ali. Tem uma outra academia do meu mestre que ele foi embora do Brasil, eu assumi lá em Taipas também. Eu dou aula lá de segunda, quarta e sexta. E o meu mestre acabou de me passar mais uma responsabilidade. Tem um projeto social aqui no bairro São Pedro, que ele tinha assumido antes de viajar. Chama Projeto Social Estrela da Manhã. Tem ali em média ali uns 30, 40 alunos. E ele me ligou falando, eu não tô mais aí, eu tava assumindo lá a responsabilidade, então a partir de hoje é sua responsabilidade. São Pedro fica onde esse bairro? O bairro São Pedro fica aqui na paralela ali, né, a divisa com Carapicuíba ali, passando por baixo do Rodoanel, São Daniel, São Pedro ali, mais ou menos. E aí pediu para mim assumir esse projeto, aí tem um faixa azul que toca lá esse projetinho, a gente vai conciliar os horários para poder participando mais lá, mas hoje de manhã acabei de fazer uma reunião com o faixa azul que puxa lá esse projetinho, que eram só com crianças, né? Começaram a aparecer adultos. E aí o mestre Elder me passou uma lista de graduação dessa turma do projeto, em torno de uns 15 alunos. A gente ia fazer a nossa graduação, tanto da equipe GTF, da Academia GTF de Carapicuíba, quanto da Academia Prime lá em Taipas, tudo aqui na GTF em Carapicuíba. E hoje, tive essa reunião, vai ter mais esse terceiro grupo aqui de Osasco que vai graduar com a gente. Então, dia 18, dia 19 de novembro será o nosso exame de graduação desses 3 endereços, né, do projeto social Estrela da Manhã de Osasco, o nosso projeto social lá em Carapicuíba, Campeões do Esporte, da GTF da Prime, que é uma academia lá em Taipas, que eu dou aula. Professor, no mês de dezembro, só para esclarecer mais aí, você fala projeto social, a gente entende projeto social diferenciado de uma academia paga. Sim. É isso? Isso. O nosso projeto social lá na GTF, o Campeões do Esporte, ele é um projeto que eu fundei dentro da academia. Então a gente tem uma academia de jiu-jitsu paga, tem outras modalidades de luta, de artes marciais também. Eu falo só pelo jiu-jitsu, que é a aula que eu leciono lá. Então dentro da academia eu tenho a academia com as aulas pagas semanais e tenho o projeto social que também utiliza da mesma estrutura, porém é uma aula uma vez na semana aos sábados, das 9h30 às 10h30 da manhã. Então hoje um aluno nosso lá que usufrui da estrutura paga tem a mesma qualidade de aula no projeto social. Esse projeto social Estrela da Manhã aqui em São Pedro, em Osasco, ele é no salão de festas de um condomínio, que tem várias modalidades ali, culturais e tal, e abriram esse espacinho para o jiu-jitsu lá. Então, o nosso projeto social de Carapicuíba foi fundado em março de 2020, no mesmo ano de inauguração da academia, e funciona até hoje. Então, a moçadinha da zona, digamos assim, zona de perigo, porque Carapicuíba é uma região de muita carência também quando vai para a periferia, né? Sim. Ele vai treinar nesse projeto, ele tem a mesma estrutura do aluno que paga. Isso, a mesma estrutura. Não só a mesma estrutura, mas quase todos os mesmos benefícios. Por exemplo, um aluno paga ali, por idade os valores, nós no jiu-jitsu temos alunos a partir de 3 anos, né? Nosso Baby Kids é de 3 a 8 anos, nosso Kids é de 9 a 12 e o adulto é de 13 anos para cima. Então o aluno que treina ali, paga sua mensalidade ali, determinado tempo atinge corresponde às nossas expectativas de frequência, de quantidade de aula, ele vai fazer um exame de graduação para trocar de faixa. Então ele paga um valor, tem direito ao certificado, uma faixa, uma camiseta, vai fazer o exame e pós-exame vai ter um dia da graduação para entrega das faixas.
O aluno do projeto social tem o mesmo benefício. A diferença é que ele não tem como pagar. Então, nós mesmos, entre nós, os alunos, os professores, os pais dos familiares dos alunos, nós fazemos ali uma vaquinha, uma rifa e custeamos essas graduações também. A diferença é que, como ele treina apenas uma vez na semana, a graduação é um pouco mais longa, demora um pouco mais. Mas quando tem a graduação, ele está apto para fazer o seu exame, passou no exame, ele tem direito à mesma graduação, pega a mesma faixa, Me diz mesma assim, camiseta. treinar uma vez por semana, mas dá resultado, mestre? Esses Dá menininhos resultado. são aplicados nesse... Treinam uma semanal, mas semana a semana ele vai dando o seu passinho. Isso. Ah. O aluno que paga uma mensalidade, ele treina 3 vezes na semana no mínimo, né? O aluno do projeto social, ele treina só uma vez na semana. Quando o aluno ele treina e não tem a intenção e não tem um perfil de competição, ele fica só aos sábados. Quando eu vejo algum aluno realmente carente, que ele treina, tem vontade de participar de competição, uma aula vez por semana é muito pouco. Então esse aluno acaba entrando de bolsista nas aulas pagas. E daí, desses bolsistas, você tem tirado, digamos, campeões, molequinho que tá indo, subindo ao pódio? Eu tô falando do pessoalzinho dessa área, digamos, carente de Carapicuíba. Sim, temos tirado sim. A partir de projeto social, a gente trabalha o projeto social de uma forma como um trabalho social para atender a quem não tem condições de pagar uma mensalidade. Entendi. Porém, é um segmento muito rotativo, né? Tem as pessoas que mudam de endereço e existe uma cultura de falta um pouco de valorização. Então as pessoas não levam tão a sério. Então a gente tem aí por ano, entra mais ou menos 30, 50 alunos no projeto, desses 30, 50, se ficar 5 é muito. Então existe uma rotatividade muito grande no projeto social. Então a gente não consegue ter um trabalho a longo prazo. A curto prazo a gente tem os alunos treinando, competindo, ganhando medalha, enchendo a medalha da parede da academia de medalha. Qual a receita? O que o professor usa para manter os alunos animados e motivados para treinar mesmo semanalmente? Ou o pessoal que vai treinar 3 vezes por semana, o pessoal de competição, porque a gente está falando de molecada, né? Sim. O que o professor faz para manter a molecada, tirar a molecada do celular, digamos assim? Sim. São vários aspectos diferentes, né? Se tratando de criança lá, o nosso Baby Kids de 3 a 8 anos, é um treino 70% lúdico. Então a gente concilia brincadeiras específicas voltadas para o condicionamento físico e no caso também específico para jiu-jitsu, né? Teve um pai esse dia que me perguntou, pô, eu tô pagando meu filho para brincar? Falei, não, seu filho tá treinando. Cabo de guerra é uma brincadeira. Não, cabo de guerra é um treino de força, é um treino de pegada. Tem uma brincadeira que a gente faz lá que é sumô. Pô, mas tô ensinando jiu-jitsu, você tá ensinando sumô pro meu filho? Não. Treino do sumô é treino de pegada, é treino de força, é treino de queda. Então todas as nossas brincadeiras são específicas para jiu-jitsu. Então eu consigo fazê-los gostar de jiu-jitsu através de brincadeiras. Para eles pode ser uma simples brincadeira. Para nós que somos os professores, sabemos que tem utilidade cada brincadeira dessa. O professor falou no sumô, os amigos do Enguara entendem, sumô é aquela arte antiga do Japão, né? Que Sim. São aqueles homens grandes, né? Muito grandes. Muito grandes, pesadíssimos, e a pegada do sumô de fato é algo incrível. E eles não usam kimono, né? Eles dão no braço. Eles usam uma roupa lá, eu não me recordo do nome agora. Eu também não sei. Os meus alunos perguntam se é um fraldão, eu falo, não é um fraldão. E o sumô consiste, há um circo, há dois artistas marciais lá dentro, e a resolução final da luta é o primeiro que sair do círculo perde. Então eles utilizam de força, empurra, puxa e às vezes queda também. Né? Então nós temos vários tipos de brincadeira lá, brincadeiras preparadas. Eu faço sempre alguns cursos voltados para essa área da parte de recreação. Então esse nosso Baby Kids é 70% lúdico, é muito mais recreativo do que marcial. Então os menininhos vão, eles brincam, se divertem e treinam. E treinam. E fazem luta também, fazem posição, fazem aula de judô. Olha. Participam. Eu tenho competidor hoje a partir de 4 anos lá. Então eles participam de competições, só que no Baby Kids é difícil se destacar algum competidor. Então a cada 10 ou 20 ali sai um competidor. Já no meu Kids, que é uma turminha de 9 a 12 anos ali, eu tenho 40 alunos, 30 são competidores. É um treino 20% 40 alunos, 30 compete. Compete. E aí é um treino que não é tão lúdico, ele é 20% lúdico. Ele tem treino de competição toda semana, só que às vezes eu vejo que tá meio pesado, eles têm um campeonato em vista, eu tô pegando pesado neles 1, 2, 3 vezes na semana, eu vejo que tá muito tenso, eu falo, vamos brincar? Aí eu coloco um cabo de guerra, aí eu falo, vamos fazer um sumô. Tem uma brincadeira do rabo de macaco, que a gente pendura uma faixa nas costas de cada oponente.
E aí o pai me perguntou para que serve esse treino aí, para ele não deixar o oponente parar nas costas dele, que é um ponto de desvantagem total durante a luta, né? Que é também uma brincadeira específica. Então quando eu vejo que o Kids está muito focado em competição, que está muito tenso ali, aí a gente dá aquela brincada para quebrar o clima, para quebrar a tensão e fica tudo legal. Então uma das coisas que atrai muito esse público do Baby Kids de 3 a 8 anos é a parte de recreação. As crianças, os pais trazem eles por benefícios diferentes, né? Ter uma atividade física regular, perda de peso. Muitos pais me procuram porque são recomendações de psicólogo. Meu filho está com depressão, meu filho tem crise de ansiedade e tal. Então esse público do Baby Kids me procurou mais pela parte de recreação e atividade física. Professor, você está citando que assim, recomendações de psicólogos, uma das observações enquanto leigo e também enquanto envolvido com artes marciais e tal, com relação à criança, hoje não é só criança, os adultos, né? Existe assim o que nós chamamos de vício com os aparelhos de celular, com joguinhos e um monte de coisa. As pessoas ficam full time conectadas, principalmente criancinhas que os pais dão de presente hoje. No meu tempo de criança, a gente sonhava com um boneco de guerra, tá? Hoje o molequinho ganha celular de última geração, não é verdade? Então, como você consegue, né, com o seu trabalho no Gil, trazer, enfrentar essa realidade da nossa vida moderna, né, que é a molecadinha online? Sim, essa é uma parte muito difícil. Os pais, 50% dos pais que me procuram falam assim: preciso tirar meu filho do celular, da televisão e do videogame. Fala, então vamos ensiná-lo a gostar de alguma coisa a mais do que ele já gosta. Às vezes ele já gosta ali de um programa de TV, ou de uma série que ele acompanha, ou de um desenho, ou de um jogo, offline, online e tal. E aí eu falo assim, então vamos fazer um teste. Traz ele aqui. Se ele gostar de jiu-jitsu, a gente vai ter uma atividade a mais para ele fazer que vai tirar ele um tempo do celular. E não é exatamente tirar apenas aquela 1h30 de aula que tem duas, 3 vezes por semana. Né? Eles têm tarefas para cumprir, eles estudam, a gente pega no pé, a gente pergunta de boletim de nota, a gente ensina que eles têm que participar dos afazeres domésticos e compactuar com as responsabilidades de cada lar ali, independente da sua cultura. Né? Peraí, professor, você traz as atividades domésticas, curricular, que eu quero dizer, do dia a dia da criança, você traduz isso nas atividades do Gil. Isso. Na realidade, a gente leva como tarefa de casa. Entendi. Eles não podem lutar em casa. Tem alunos que são irmãos, que são parentes, e a gente fala que nenhum deles pode lutar em casa por risco de lesão, sem a supervisão de um graduado. Raramente. Eu tenho alunos que os pais são faixa roxa, faixa azul, aí é outra história. Eles têm tatame e treinam em casa com supervisão de um adulto graduado. Então, eles ficam muito afoitos, querendo lutar. Os pais sempre falam, tá querendo lutar em casa, tá querendo treinar em casa. Não pode. É um risco muito grande sem supervisão. Então, uma das coisas que, desculpa a falta de modéstia, um pai senta na minha área de espera para assistir uma aula pensando em matricular o filho para treinar com a gente. Ele assiste uma aula e matricula o filho e já quer sair com kimono. Aqui em Carapicuíba, a missão do não é terça. Lá em Taipas, a missão do não é segunda. Que missão do não, professor? A missão do não, a gente ensinou o aluno que ele é proibido dizer não para o pai e para a mãe. Quando ele se torna artista marcial, aluno de arte marcial, fala, a gente vai começar a cobrar algumas coisas aqui que faz parte da sua disciplina do lar. Nós estamos aqui não para educar o filho de ninguém, mas estamos aqui para compactuar, para poder complementar a educação e o caráter de vocês com coisas boas. Então a minha parceria não é com o aluno, é com os pais. E aí os pais, quando vê essas missões, eles matriculam imediatamente. Olha, professor, então eu sou um pai, levo meu filho para uma aula experimental. Sim. E vejo o professor lá com outras crianças e o professor falando, não pode dizer não em casa, é isso? Isso, tem punição. É tarefa de casa. Vamos lá, toda segunda, vou falar pela Academia de Carapicuíba, que é mais fácil explicar, né? Lá em Taipas na segunda e aqui é terça. A gente começou uma brincadeira de 2 semanas, falando assim, vamos fazer um teste, vamos fazer uma brincadeira? Quem aguenta ficar 1 semana sem dizer não pro pai e pra mãe em casa? E aí deu certo na primeira semana, eu olhei, como que vai ser a punição? Os faixas coloridas vão pagar 120 flexão por não, que disser. Os faixas brancas com grau vão pagar 60 flexão. E os faixas brancas sem grau no instante vai pagar 30 flexão por cada não que disser pro pai e pra mãe numa semana. Ou seja, o pai fala, a mãe fala, faça isso em casa, vai, pega a planta, leva a planta lá para... Lava a louça, arruma o quarto, arruma a sua cama. Se a criança falar não... Paga a flexão na aula por cada não. E aí... Essa missão durou 1 semana. Aí que eu fiz quando eu ia encerrar a missão, os pais falaram, não encerra não, tá ficando bom.
Falei, legal. Aí virou 1 mês, 2 meses. Aí os pais virou para mim e falou, Thiago, eles não dizem não, mas eles começam a enrolar e ganhar tempo. Eu já vou, já tô indo, espero acabar meu jogo aqui, eu tô numa fase tal. Eu falei, então vou ter que criar mais uma missão para pegar eles na curva. Eles são muito inteligentes, né? Eles não dizem não, mas tinham uma desculpa para ganhar tempo. Porque iam ter que fazer de qualquer jeito. Eles dizem não de uma outra forma, né? E aí eu criei a missão da desobediência. E aí não podia mais desobedecer, porque o pai falava, vai fazer tal coisa, eu já tô indo, ó. Vou falar pro professor, você não disse não, mas você tá desobedecendo. E aí ele começou a achar uma outra curva para desviar da desobediência. Malcriação. Ele ia fazer, mas fazia malcriação, fazia careta, remendava, respondia. E aí eu criei a missão da malcriação. Tudo na terça-feira. Aí chegou um dia que os pais falaram, Thiago, já tem uns 4 meses, ele não diz não, ele não faz malcriação e não faz desobediência. Mas quando ele vai fazer, ele vai bater no pé, ele bate a porta, ele bate a panela que tá secando, ele arruma a roupa, ele joga. Onde entra isso? Eu falei, entra na pirraça, né? Tá fazendo com pirraça, né? Não é legal, né? Então eu criei a missão da pirraça. Então toda terça-feira eu pergunto assim, quem disse não, desobediência, malcriação, pirraça? Aí não precisei criar um quinto argumento. Você deu um mata-leão na molecada. Sim. E eles não gostam. E aí, principalmente, aí a gente ensina eles a falarem a verdade. A tua fonte de informação são os pais, então você trabalha muito direto com os pais. Alinhado, feedback total com os pais. E existe ainda um lado negativo nessa parte. Só voltando no tema, eu ensino eles a falarem a verdade. Quando eles mentem, eu dobro essa punição. Então ele fala, professor, eu disse 2 não. Sou faixa colorida, então eu pago 240 flexão aqui na formação enquanto eu vou falando com os demais. A mãe, mentira, ele disse 3. Quando eles mentem, eu vou pegar esse valor e ainda vou dobrar. Pô, professor, é sacanagem uma criança faixa colorida com menos de 13 anos, você mandar ele pagar 360 flexão? Não, ele vai pagar 720, que eu dobrei por causa da mentira. Ele não vai aguentar pagar isso na formação. Professor, eu fiz 200, faltou 520, tá bom. 520 em casa paga com juros, paga 600 em casa. Mãe, manda o vídeo no grupo dele pagando flexão. Pô, professor, mas eu fico com dó, o bracinho dele dói, só vai ganhar músculo. Ele vai perder o que fazendo flexão? Fraciona essa flexão durante o dia, 50, 50, 50. Aí ele vai ter menos tempo para fazer coisas inúteis. Celular, videogame, rua. Vamos por isso na linha do tempo aqui. A criança tá lá no tatame, ela fala assim, né? Eu disse 2 não, professor. E a mãe da criança que está assistindo a aula fala, professor, ele disse 3 nãos. Ou seja, ele tem assim um peso interessante de flexões para pagar. Não vai pagar tudo na aula, que é impossível. Mas ele escalona isso, ele faz em parcelas suaves em casa. Eu falo pro pai fazer pagar em casa antes da próxima aula, que é 2 dias. Agora tem um lado negativo. Acontece algumas vezes que a gente está ali tentando ajudar os pais ao aluno ser mais verdadeiro, mais sincero, falar a verdade. E às vezes os pais mentem para passar pano. Às vezes eu olho para a mãe assim, quando eu não confio muito no aluno, ele disse não, ele fez malcriação, a mãe fala, não disse nada. Tá tudo redondinho. Aí o aluno fala, não, professor, eu disse ou não e fiz uma desobediência. Aí eu falo, poxa, mãe, eu tô fazendo um trabalho da verdade, a senhora tá mentindo, passando pano. Eu fico com dó que o bracinho dele vai doer, só vai ganhar músculo. Tá fazendo uma atividade física, o tempo que a senhora colocar ele para fazer flexão durante o dia, é o que eu ensino os pais. Tá muito tempo no celular, manda pagar flexão, tira um pouquinho do celular. Tá muito tempo na frente da TV, paga 50 flexão que você tá devendo lá. Ainda falta 150, vou contar pro professor, tem que pagar até a próxima aula. Professor, então o senhor tá dizendo o seguinte, que enquanto a gente vê muito passeando por aí, shoppings, parques, na rua, a molecadinha praticamente finalizando os pais nos gritos, rebeldes, do ponto de vista que a gente observa, né, enquanto observador. O pai fala, a criança fala mais alto que o pai. Você está dizendo que tudo isso se dá jeito no treino? A gente vai criando ferramentas, né? Criando formas. Inclusive a nossa missão de quinta-feira, que lá em Taipas é na sexta, é uma que os pais mais gostam. Afazeres domésticos. Eu conheço o pai que fala assim, minha filha é uma excelente aluna, mas não me ajuda em nada em casa. Teve uma mãe que falou assim, nossa, uma avó falou, meu neto é incrível, vou trazer ele para treinar, ele tá muito bem na escola, ele é um bom neto, mas em casa não faz nada, não lava um copo de plástico e toma um suco. E aí eles começaram a reclamar disso, estou falando nos 6 primeiros meses que eu dava aula,
E aí eu tive a intenção, porque eu fui criado fazendo tarefas domésticas. A gente tinha nossa obrigação. Chegava da escola, a maioria de nós tínhamos as nossas obrigações no lar, né? Participávamos dessa missão. E aí eu criei isso, falei, acho que agora eu vou perder aluno. Eu acho que agora o aluno vai falar, mãe, eu não quero fazer mais jiu-jitsu. Agora eu vou perder aluno. Eu acho que vai ser um tiro no pé. Não foi. Foi mais um segredo para captar alunos. Não. Cheguei um dia, criei essa missão de quinta, falei, eu quero ver quem em uma semana, vamos estipular aqui, os faixas coloridas infantis, 12 a fazer doméstico todo dia. Não, começou com 8. Hoje estão em 12. Que eles mesmo falaram que era muito pouco, eu fui subindo. 8 a fazeres. Os faixas com grau, 4. E quem não tem grau e é iniciante, 1 a fazer doméstico todo dia. E quem não fizer, professor, cada dia que vocês falharem, mesma quantidade de flexão. 12 para os colorida, 6 para os que tem grau e 3 para quem não tem grau e é iniciante. Mas só para a gente alinhar todas essas funções que você traz para o tatame, né? O aluno faz todas aquelas disciplinas de não fazer pirraça, de fazer... E a atividade doméstica. Atividade doméstica. Que é esse último empenho que você está fazendo. Essa é a que os pais mais gostam, né? Porque o aluno, eu ensino para eles que eles são peças fundamentais e importantes no lar. Ah, mas tem um aluno que fica na babá, então ele vai ajudar na casa da babá. Eu fico com a minha avó, então você vai ajudar a sua avó. Ah, meu papai, depois que eu chego em casa, ele me leva para o trabalho dele, eu fico ajudando no comércio. Então você vai efetuar essas suas atividades lá no comércio do seu papai e de sua mamãe. Professor, esse seu trabalho direto com as crianças, com esse seu olhar, digamos assim, de instrutor, né? Para ajudar que o Gil tenha o seu valor pessoal dentro de casa, na escola e tal, com a criança. Tem algo similar em outras escolas? Você tirou de algum lugar ou, conforme você nos disse aqui, foi surgindo na vivência sua com os meninos? Quando eu comecei a lecionar jiu-jitsu, eu achei que ia ser apenas ensinar os alunos a lutarem, ou aprender a se defender, ou ir para uma competição de arte marcial, né? Só que aí eu vi que o tema não é só esse, né? Eu via muitos professores falando assim, não dá para sobreviver, não dá para viver de jiu-jitsu. Eu tenho uma outra profissão principal. Então eu nunca pensei em dar aula, e quando comecei a dar aula, eu falei, eu não vou nem tentar viver de jiu-jitsu, porque todo mundo fala que não dá dinheiro. Eu vejo as academias, o professor que dá aula há 10, 15 anos, tem uma dúzia de alunos e não passa disso. Existe mais saídas do que entrada. E eu via muito essa rotatividade, uma classe de desistência muito grande. E aí eu comecei a olhar o público infantil, ninguém pegava aluno com menos de 8, 7 anos, 9 anos. A média é de 7, 8, 9 anos para cima. E aí os pais vinham com aluno de 3, 4, 5 anos e falavam, não dá para fazer? Eu falava, não dá. Como é que eu vou colocar uma criança de 4 anos para fazer um armlock, para fazer uma queda que é perigosa? E aí comecei a olhar para o judô e comecei a ver que o judô tinha umas formas melhores para lidar com criança. Trabalhar mais a parte de queda que a parte de queda no jiu-jitsu. Então, inicialmente, eu comecei dando aula para ensinar uma criança a aprender a lutar, aprender a se defender, ir para um campeonato, ganhar medalha e trazer para dentro de casa. E aí eu vi que alguns pais não estavam a fim de pagar um filho só para ir para um campeonato, trazer medalha e pendurar no futuro. Por mais que isso lá no futuro possa ser uma carreira, possa ser uma profissão, isso é lá longe, está lá longe ainda. Lá para depois da faixa preta. O que eu posso complementar na educação, no caráter com essas crianças? O que eu posso ajudar os pais? E aí eu comecei a perguntar para os pais, qual é o seu problema com o aluno A, com o aluno B, com o aluno C? Ó, ele tá ruim na escola. Ó, na rua ele é terrível. Ó, em casa ele não me respeita. E na rua ele é bonzinho. Ó, ele aqui em casa me obedece, mas na avó ele não obedece. Ó, em casa ele é bom, tem medo de mim, do pai e da mãe, mas na escola ele é o terror. E aí eu olhei para minha educação lá no passado, lembro como foi minha educação, meus pais me criaram de uma forma muito rígida, né? Desculpa falar demais, foi aquele filho mais certinho dos meus irmãos. Então eu ocupei minha mente muito cedo. Eu com 11 anos, quando não olhava carro para ganhar um dinheirinho, eu ia ajudar meu pai na obra. Com 11 anos de idade, trabalhava em obra. Final de semana eu ia trabalhar de garçom. Fora isso, eu estudo música desde os 10 anos. Então com 10 anos já tocava saxofone na igreja, já tocava violão. E aí eu comecei a ver que a minha vida foi muito bem ocupada, o meu tempo. Eu não perdi tempo com tanta coisa inútil. E mesmo assim não perdi infância, tive tempo para brincar. E aí comecei a conversar com os pais, comecei a ter essas ideias das missões. Os afazeres domésticos, por exemplo, hoje, os pais agradecem muito. Você fala assim, nossa, antigamente pesava a casa, ou para mim, ou para a avó, ou às vezes fica com a tia, ou para o pai. Pesava para a gente cuidar de uma casa com criança, trabalhar fora, administrar um lar. Hoje não. A gente sai para trabalhar, quando volta, metade das coisas estão feitas. Eles têm a sua responsabilidade dentro do lar. Então, para a gente é muito útil essa missão. Algumas vezes eu tentei encerrar essa missão. Os pais não permitiram. Não, mantém isso daí que eu matriculei meu filho por causa disso daí, ó.
Meu filho tem 10 anos, nunca lavou um copo em casa hoje, eles fazem parte. Ele tem a rotina de afazeres domésticos e é muito importante para a administração do próprio lar, né? Então a gente foi criando alguns métodos, algumas formas. Os pais ficaram super satisfeitos, os alunos não muito, as crianças não ficaram muito satisfeitas. Mas os seus gestores, independente se moram com o pai, com a mãe, ou com a avó, ou com a tia, né? Ou se tem algum cuidador, ficaram muito satisfeitos com a postura. Aí eu comecei no lar, depois eu comecei a perguntar como eles são na rua. Aí comecei a falar, você não pode ir assim na rua, não pode ir assim, vocês são artista marcial. Vocês são crianças, vocês são alunos diferenciados. Vocês precisam ser humanos diferentes. Ou seja, melhores. Não melhor do que uma pessoa, melhores do que você foi ontem. Precisa dar orgulho pro seu pai e pra sua mãe e não dar dor de cabeça. E aí depois comecei pro lado da escola, ó, quero boletim, quero ver as notas. Não, vocês não podem, vocês são artista marcial, cara. Vocês são pessoas inteligentes, pessoas burras não praticam arte marcial. Se vocês estão aqui é porque vocês são inteligentes. Então vocês precisam ter boas notas. Meus competidores hoje eu não aceito eles ir para campeonato se estiver abaixo da média. Ah, professor, na minha escola lá não tem 7,5. É 6, é 7, é 8, é 9. Então beleza, eu não quero você abaixo de 8. Ah, professor, eu tirei 7, então campeonato que você ia lutar tal dia você não vai mais. Meus competidores eu quero acima da média, vocês são acima da média. Se vocês são artista marcial e escolheram estar aqui com um professor muito chato e muito exigente e me aguentaram até hoje, vocês são inteligentes. Então vocês são pessoas melhores e têm que ter boas notas. Então aí comecei a levar esse trabalho para dentro do lar, para a forma que eles se comportam na rua. E eu acabei de entregar os convites de graduação para os meus alunos. E alguns perguntaram para mim, professor, eu vou fazer o exame porque eu já obtive no mínimo 120 aulas, peguei meu 4º grau na faixa branca, e aí por isso que eu já vou fazer meu exame de graduação para a próxima faixa? Eu falei, não. Quando você atinge as suas 30 aulas, eu te dou 1 grau. Você atingiu 120 aulas, você pega o seu 4º grau, último grau de uma faixa de aluno. Você entra na pré-lista de exame. Por que pré-lista? Porque agora eu vou pedir um feedback para os seus pais. Quero saber como você está em casa, como você está na escola e como você se comporta na rua e até na igreja. Depois que eu saber de tudo isso, eu vou analisar e vou ver se você vai graduar ou não. Resumo, fiz acho que uns 18 ou 19 convites, fiquei avaliando eles um mês, e por questões psicológicas, às vezes emocionais, para que sirva de exemplo para os próximos, fui entregar o convite, entreguei 16 convites e falei para eles, ó, 3 convites eu estou rasgando porque não correspondeu às minhas expectativas, às expectativas dos seus pais, dos seus professores. Eu estou falando o ano inteiro para melhorar na escola, chegou no meio do ano, tive uma conversa séria, não melhorou. A mãe pediu para chegar cedo em casa, não chega. A mãe pediu para parar de soltar pipa e vir para casa ajudar em casa, estudar. As notas tá ruim, passa o dia na rua, soltando pipa, jogando bola, andando de bicicleta, briga na rua, discute, taca pedra na casa da vizinha, faz bagunça na escola. E então não tá legal. Não adianta ser um bom jiu-jiteiro, ganhar campeonato, trazer medalha se não é um bom filho, se não é um bom aluno, se não é um bom ser humano. Então a sua graduação está cancelada. Ou seja, o que a criança faz fora do dojo acaba pesando fazer a diferença entre ser a promoção de faixa, né? Sim. É isso. Então hoje, assim, com os alunos menores, com esses alunos do Baby Kids do Kids, eu tenho esse acordo com os pais. Isso que eu ia perguntar, Baby Kids, você está falando de molequinho de tampinhas, não é isso? Isso, meu Baby Kids é de 3 a 8 anos. Eu tenho lá uns 20, 25 Como alunos. que toda essa informação entra na cabecinha deles, professor? A longo prazo. Devagarzinho. Eles, quando eu entro nessa missão, eu vou devagarzinho. Por exemplo, eles não têm quantidade. Acabou de chegar para mim um aluno de 3, de 4 e de 5 anos que começaram lá. Eu não vou mandar ele iniciante fazer 3 afazeres domésticos. Eu só pergunto assim para a mãe, tá ajudando todo dia? Tá, Thiago? Ótimo. Não pergunto quantidade. Mãe, e aí? E a parte do não? Thiago, diminuiu, melhorou. Então, parabéns. Então a gente tem uma tolerância maior com os menorzinhos, principalmente com alunos iniciantes. A gente pega um pouco mais leve. Agora, quando ele vai passando determinado tempo, atinge ali no mínimo 3, 5 meses, aí a tolerância começa a diminuir. Aí eu falo, não quero saber, é 3. Aí a mãe fala assim para mim, não, mas foi só um dia que ele falhou. Aí eu falo, tá bom, hoje vai passar. Na próxima não passa, a gente pega um pouco mais leve. Aí quando eu pego a turma do Kids, que é de 9 a 12 anos, aí a gente já não é tão tolerante, a gente já vai um pouco mais, principalmente quem já é graduado, tem uma faixa colorida, já está comigo há mais de um ano. Todo aluno que está comigo há mais de um ano possivelmente já está graduado. A média ali dele atingir a quantidade mínima de aula para poder entrar numa lista de exame é de 10 a 12 meses. Ele atinge essa quantidade mínima de aula, né? Então todo aluno que tem mais de um ano ali normalmente já é uma faixa colorida, já é um graduado. Então esses a gente cobra de forma um pouco mais rígida, não ríspida, mas de forma mais rígida.
Esse seu trabalho, em projeto social, você não pensa em apresentar esse projeto, ou seja, o município não teria interesse em abraçar esse projeto aqui, pelo que você está contando para nós aqui do Enguarda, para o Diário da Região TV, é um projeto que abrange o lar, traz a família e tem um impacto assim direto, né? Sim. No comportamento da criança, né? Você não pensa em levar isso para transformar ou agregar isso de forma municipal, por exemplo, né? Hoje eu tenho um interesse pessoal, que é uma realização pessoal mesmo, individual pessoal, não de forma egoísta, mas pela forma que a gente foi recebido na política, né? Eu fundei o projeto social em março de 2020, no início da pandemia. E quando foi janeiro de 2021 e janeiro de 2022, eu procurei os órgãos públicos, né? Como eu disse, o meu projeto social ele tem uma academia com toda a estrutura, ele não depende de recurso público. Alguns amigos meus que dão aula em projetos sociais, com espaço público fornecido, tatame fornecido, kimonos doados, e eles têm um salário ali. Eu lembro que na época alguns colegas disseram que ganhavam em torno de 2.500 a 3.000 reais para dar aula 2, 3 vezes a semana nesses projetos sociais. Me incentivaram a falar, passa tudo para o papel, vai lá na prefeitura e homologa que você pode conseguir, mesmo que você não queira um salário, você pode conseguir benefício para esses alunos. Que hoje o nosso projeto social é custeado por nós que estamos lá. Eu como professor, alguns alunos meus das aulas pagas que são adultos, e os pais desses alunos são as pessoas que me ajudam a manter esse projeto aberto. Tem o professor Denis também, que é o professor de capoeira que dá aula na academia, tem as aulas pagas semanais, ele também dá aula de capoeira gratuita ao sábado pelo projeto. Então ele e os alunos dele, também o Denis é meu braço direito hoje no projeto social lá, ele mora aqui em Osasco. E nós fazemos sempre um rateio, uma vaquinha, uma rifa. Uma vez nós fizemos uma festa junina, aí nós ganhamos prenda. Essas prendas a gente fez cartelinha de 50 centavos, de R$1. E o valor total que arrecadava, às vezes, era inferior ao valor do brinde que o aluno ganhava. Mas esse valor era convertido para inscrição de campeonato, para comprar kimono, para comprar uma faixa. E aí a gente mantém isso há mais de 3 anos, entre nós mesmos, ali um círculozinho de amizade, um círculozinho social entre alunos e pais de alunos e professores. E aí eu fui na prefeitura, um advogado especializado da área lá, de abertura de ONGs, essas coisas, me ajudou. Montou todo esse projeto, passou para o papel. Falei, não, eu não quero ONG, eu quero só projeto, tá bom, não precisa ser ONG. E aí eu fui na prefeitura para homologar. Falei, eu trouxe aqui um projetinho que já está atuante há mais de um ano aqui na cidade. Eu queria homologar ele aqui na prefeitura, só apenas para ele ser reconhecido, não sei, futuramente como lei de utilidade pública. Aí nos daria a oportunidade de abranger para mais vilas, mais bairros, né? E tenho professores meus, alunos meus que querem participar disso também, querem assumir em outros bairros que não tem. Aí o pessoal perguntou assim, você veio atrás de quê? Você quer kimono? Eu falei, não, eu não preciso de kimono, a gente já tem os kimonos. Eu preciso só que um carimbo, uma data e uma assinatura aqui no projeto. Só isso. Você precisa de espaço público? Não precisamos de espaço público. Você precisa de verba de dinheiro? Não, não precisamos de verba, de dinheiro, de salário. Eu só queria homologar esse projeto. Não, deixa aqui no gabinete do prefeito, nós vamos ver o que a gente faz. Passou um ano, nada, a gente te dá um retorno. Aí eu voltei lá de novo no outro ano. Ó, eu vim aqui atrás, não, não temos, não está aqui, não sei onde está. Não, eu trouxe de novo impresso, está aqui, ó. Tem as fotos, tem os vídeos, tem rede social. Nós temos um trabalho sério lá. Estamos formando competidores, estamos formando instrutores. Tem pessoas que já estão vivendo do jiu-jitsu, dando aula, tendo uma fonte de renda extra, futuramente talvez uma fonte de renda única e suficiente para manter uma família. Eu só queria homologar e registrar. Alguém pode me ajudar? Aí me pegaram o meu papel, levaram. Ó, a gente te liga. Não ligaram até hoje. A gente acabou desistindo. Acho que uma pessoa me ligou esse dia falando assim, eu vou me candidatar para um determinado cargo público na cidade e queria conversar com você. Eu falei, por favor, venha conversar. A gente queria ver se você precisa de ajuda, o que você precisa. A gente vai atuar na área do esporte. Então a gente recebe e ouve, mas são só promessas. Então hoje o nosso projeto social realmente ele é mantido apenas pelos alunos, pais de alunos e professores. Nós não temos nenhum recurso público, nem apoio, nem patrocinador. Nós tínhamos vontade, né, de encontrar algum comerciante local que ajudasse. A gente não está falando de dinheiro, estamos falando de um kimono, de uma faixa. Nós servimos café todo final de semana para os nossos alunos, lá na vila. O aluno que termina o jiu-jitsu, ele termina às 10h30, o aluno que começa a capoeira começa às 11 horas. Nesse intervalo de 30 minutos, a gente todo sábado serve um café para os alunos. E às vezes, uma doação de um pão, de um frios, de um refrigerante, de um suco, já ajudaria. Mas hoje nós custeamos tudo isso do nosso bolso. Projeto social, a gente conhece alguns guerreiros valentes que estão desafiando como você, desafiando esse trabalho árduo, né, que é fazer as coisas por conta.
Sim. E, por outro lado, alguns outros profissionais de luta que são indicados, isso eu falo por conhecimento de causa, né? Minha profissão, eu sei disso, mas quem tem alguém que indica quem pode morar em qualquer lugar que tem acesso total a benefícios municipais. E não existe assim uma lei clara para ajudar quem realmente precisa. Existe uma atenção municipal para quem é bem indicado, digamos assim. Sim. Né? E, infelizmente, é uma realidade, né? Não é todo aquele professor que tem que tem um projeto como você, que tem conteúdo, que chega, apresenta e é atendido. Alguém que nem mora na tua cidade pode ser atendido e não você. Eu conheço alguns professores Sim. que não residem em Carapicuíba. Eles dão aula lá de projeto social, tem um salário, tem um espaço público, Então, é bem isso. tem investimento de tatame, de kimono, tem um meio de locomoção para levar os alunos para campeonato. Hoje também, uma dificuldade que nós temos não é nem tanto. Às vezes as inscrições, a gente faz lá uma vaquinha, uma rifa, um bingo. Os meninos saem vendendo rifa na vila para poder pagar os seus campeonatos. E às vezes uma van para levar o aluno, nós não temos uma van, uma Kombi, um carro. Que funciona assim, né, professor? Campeonato paga-se as taxas, né? Normalmente, exame de faixa, paga-se as faixas, paga o exame. Sim. Nos campeonatos é preciso transporte, é preciso alimentação. Sim. Nossa, uma ajuda municipal cairia muito bem. Cairia muito bem. Né? Mas até aqui a gente tem se mantido, Parabéns. não tem falhado. Parabéns. Né? A gente vai para campeonato, a gente é uma administração muito incrível, porque eu já cheguei a colocar 37 alunos num campeonato. E a gente foi com 5 pais para me ajudar a tomar conta desses 37 alunos. Teve van que deu 2, 3 viagens, teve 2 van que foi junto, carro, moto. Aí chega lá, a gente está com 37 alunos no evento, tem que levar comida, tem que levar água, suco, né? E aí racionar, e já estava contadinho, graças a Deus sempre sobrou, sempre voltou. Eu citei esse assunto municipal, foi propositalmente, né? De forma proposital. Porque esse é um projeto que vem dando certo já há quanto tempo? Há mais de 3 anos. Mais de 3 anos. É um projeto de resultado, projeto com molecadinha, que envolve famílias, que está modificando o comportamento, né? Está trabalhando não só a parte física, mas a parte interna da criança, no seu crescimento social. E é uma pena que Carapicuíba não olhe para isso. Né? Infelizmente. Mas algumas pessoas falaram para mim, quando eu comecei a dar aula, né? E consegui sim ver chance de sucesso no negócio financeiro. Eu nunca me imaginei dando aula. Hoje eu estou encerrando as minhas atividades. Eu trabalho numa outra profissão principal. Trabalho com câmeras e alarmes há um pouco mais de 18 anos. E eu nunca me vi fora dessa área. Esse ano eu encerrei todos os meus contratos com as empresas que eu prestava serviço e estou vivendo apenas de jiu-jitsu. Eu dou aula 6 vezes na semana, eu tenho alguns personagens, estão aparecendo mais alguns. Então hoje, esse restinho de ano, eu resolvi puxar o freio de mão. Falei, eu vou parar um pouquinho ali a meu serviço, que eu trabalho como PJ, trabalhando com a parte de instalação de câmeras e alarmes. Algumas empresas estão me ligando, vamos renovar? Não, espera ano que vem que eu vou ver o que acontece. Tem 2 coisas aconteceram na sua vida, professor, que batem de frente ao que você pensava lá atrás, né? Sim. Não treinar jiu-jitsu, que é ficar homem agarrando lá em cima e tal. E viver do Gil, por exemplo. Hoje você está, né, professor de jiu-jitsu e vivendo, né? Digamos assim, com a arte marcial. Hoje só trabalho com jiu-jitsu, não tenho uma outra profissão. Atualmente só estou atuando, dando aula mesmo. E tá dando certo, devagarzinho, um pouquinho apertado, mas está indo, está fluindo. Parabéns pela persistência. Né? E o pessoal te encontra como para localizar o professor? O professor Thiago Lemos, rede social, Instagram nosso é thiago.lemos.bjj. Nossa academia ali de Carapicuíba, GTF, é a sigla abreviada de Garage Training Fight. Também Garage Training Fight. Ah, legal. A nossa academia lá em Taipas é Prime Fight Dance Studio. Também nós temos aulas lá. As aulas aqui de jiu-jitsu em Carapicuíba é terça, quinta e sábado. Nossas aulas de jiu-jitsu lá em Taipas é segunda, quarta e sexta, todos no período da tarde e da noite. Nós estamos com matrículas abertas para abrir novas turmas na parte da manhã e na parte da tarde. Opa, professor, então, terminando nosso papo, eu desafio o senhor para o rola aqui, pode ser? Vamos lá. O professor vai mostrar algumas coisas do Gil, vai finalizar esse humilde repórter aqui. Tá bom, amigos em guarda? Saúde e paz. Ok, então nós vamos executar aqui uma movimentação, uma posição que a gente passa bastante no nosso treino de competição. Eu vou iniciar o combate com uma queda, essa queda vale 2 pontos.
Vou estabilizar essa queda no chão com o joelho na barriga, que são mais 2 pontos, total de 4. Após o árbitro me dar esses 2 pontos da queda e 2 pontos do joelho na barriga, vou fazer uma montada técnica, que também vale 4 pontos. E após a estabilização desses 8 pontos, eu vou fazer uma finalização de chave de braço. Então são todos os movimentos contando pontuação. Contando pontuação. São movimentos de competição. Movimentos de competição. E no final eu vou fazer uma finalização da montada chamada americana, que é uma chave de braço, uma torção de cotovelo e ombro. Tá bom? Ok. Então vamos lá. Começo a minha luta aqui fazendo a minha pegada. Vou fazer uma esgrima lateral. Entrei em uma queda aqui em você de competição. Vou estabilizar essa queda com o joelho na barriga por 3 segundos. Olho para o árbitro. Espero ele marcar 2 pontos da queda, mais 2 pontos do joelho na barriga. Vou fazer aqui uma montada técnica. Estabiliza essa montada por 3 segundos, olho para o árbitro, ele vai marcar mais 4 pontos. Estou com 8 pontos a 0 nesse momento. Agora eu vou entrar uma finalização da montada, que seria uma americana. Então eu faço aqui uma estabilidade lateral, vou pegar o pulso do meu oponente, vou passar a mão aqui por baixo do cotovelo, pegar no meu pulso. Faço uma torção de cotovelo e ombro, finalizando aqui o meu oponente com uma chave de braço, chamado americano. Os. Já era. Mestrão? Os. Os. Foi um prazer, cara. Legal.